Ouçam meus leitores e ouvintes, essa é a última parte da narração completa do livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Capítulo 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Ficções encantadoras e por que histórias são mais poderosas do que estatísticas. Imagine um alienígena enviado para a Terra. Seu trabalho é monitorar nossa economia. Ele sobrevoa a cidade de Nova York, tentando avaliar a economia e a forma como ela mudou entre 2007 a 2009. Na noite do ano novo de 2007, ele paira sobre a Times Square. Vê dezenas de milhares de pessoas felizes, celebrando, rodeada por luzes brilhantes, outdoors monstruosos, fogos de artifício e câmeras de TV. Ele viaja no tempo e vai a Times Square na noite do Ano Novo de 2009. Vê dezenas de milhares de pessoas felizes, celebrando, rodeadas por luzes brilhantes, outdoors monstruosos, fogos de artifícios e câmeras de TV. Parece quase a mesma coisa. Ele não vê muita diferença. Ele vê aproximadamente a mesma quantidade de nova-iorquinos se movimentando pela cidade. Essas pessoas estão cercadas pela mesma quantidade de edifícios comerciais que abrigam a mesma quantidade de mesas com a mesma quantidade de computadores ligados ao mesmo número de conexões à internet. Nos arredores da cidade, ele vê a mesma quantidade de fábricas e armazéns interligados pela mesma rodovia, com a mesma quantidade de caminhões circulando nelas. Ele se aproxima um pouco mais sob o solo e vê as mesmas universidades ensinando os mesmos temas e distribuindo os mesmos diplomas para a mesma quantidade de pessoas. Ele vê a mesma quantidade de patentes protegendo as ideias inovadoras. Ele nota que a tecnologia avançou. Em 2009, todos carregam smartphones que não existiam em 2007. Os computadores são mais rápidos. A medicina é melhor, carros consomem menos combustível, a tecnologia solar e o fraturamento hidráulico avançaram. As mídias sociais cresceram. Conforme ele voa pelo país, observa a mesma coisa. Em todo o mundo, mais do mesmo. A economia está praticamente da mesma forma, talvez até melhor, em 2009 do que estava em 2007, conclui ele. Então ele olha para os números. Fica chocado com o fato de as famílias americanas estarem 16 trilhões de dólares mais pobres em 2009 do que estavam em 2007. Fica pasmo ao saber que há 10 milhões de desempregados a mais. Não consegue acreditar quando descobre que o mercado de ações vale metade do que valia 2 anos atrás. Não consegue acreditar que a expectativa das pessoas em relação ao seu potencial econômico despencou. Não entendo, diz ele. Vi as cidades, verifiquei as fábricas. Vocês têm o mesmo conhecimento, as mesmas ferramentas, as mesmas ideias. Nada mudou. Por que vocês estão mais pobres? Por que estão mais pessimistas? Houve uma mudança entre 2007 e 2009 que o alienígena não foi capaz de ver. As histórias que contamos a nós mesmos sobre economia. Em 2007, contávamos uma história sobre estabilidade dos preços das casas, sobre a prudência dos banqueiros e sobre a capacidade dos mercados financeiros de avaliar os riscos com precisão. Em 2009, paramos de acreditar nessa história. Essa foi a única coisa que mudou, mas fez toda a diferença do mundo. Assim que a narrativa de que os preços das casas continuaram subindo desmoronou, a inadimplência das hipotecas aumentou, os bancos perderam dinheiro e reduziram os empréstimos para as outras empresas, o que levou a demissões, que levaram a uma redução nos gastos, o que levou a mais demissões, e assim por diante. Com exceção dessa nova narrativa, tínhamos uma capacidade idêntica, talvez até maior, de enriquecer em 2009 se comparada a 2007. No entanto, a economia sofreu seu pior baque em 80 anos. Isso é diferente, digamos, da Alemanha de 1945, cuja base industrial havia sido destruída, ou o Japão dos anos 2000, cuja população em idade produtiva estava diminuindo. Esses são danos econômicos tangíveis. Em 2009, infligimos danos narrativos a nós mesmos, e isso foi brutal. Essa é uma das forças econômicas mais potentes que existem. Quando pensamos sobre o crescimento de economias, negócios, investimentos e carreiras, tendemos a pensar em coisas tangíveis. Quantas coisas temos e do que somos capazes.
Mas histórias são, de longe, a força mais poderosa da economia. Elas podem ser o combustível que permite que as partes tangíveis da economia funcionem ou o freio que detém nossas capacidades. Na hora de administrar seu dinheiro, há duas coisas que é preciso ter em mente em um mundo guiado por histórias. Quanto mais você deseja que uma coisa seja verdade, mais provável é que você acredite em uma história que superestima as chances de ela ser verdade. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O documentário How to Live Forever, Como Viver para Sempre, fez essa inocente pergunta a uma centenária, que lhes respondeu de forma incrível. O dia do armistício, disse ela, referindo-se à conciliação de 1918, que deu fim à Primeira Guerra. Por quê? Perguntou o produtor. Porque sabíamos que nunca mais haveria guerras, disse ela. A Segunda Guerra começou 21 anos depois, matando 75 milhões de pessoas. Há muitas coisas na vida que achamos que são verdadeiras, porque queremos desesperadamente que sejam. Chamo essas coisas de ficções encantadoras. Elas têm um impacto enorme na forma como pensamos sobre o dinheiro, principalmente sobre os investimentos e a economia. Uma ficção encantadora acontece quando você é inteligente e deseja encontrar soluções, mas está diante de controle limitado, somado a elevados riscos. É uma combinação bastante poderosa. Ela pode fazer você acreditar em qualquer coisa. Vejamos esse simples exemplo. O filho de Ali Hajjaj estava doente. Anciões de sua aldeia iemenita propuseram um remédio popular: enfiar a ponta de uma vara em chamas no peito do filho para drenar a doença de seu corpo. Após o procedimento, Hajjaj disse ao The New York Times: quando você não tem dinheiro e o seu filho está doente, você acredita em qualquer coisa. Esse tipo de medicina é milhares de anos mais velha do que a medicina que funciona de verdade. Antes do método científico e da descoberta dos micróbios, havia sangrias de terapias a jejum, abertura de buracos no corpo para liberar os males e outros tratamentos que não faziam nada além de acelerar a morte. Parece loucura. No entanto, se você precisa de uma solução e ninguém conhece uma, ou não há uma boa saída à mão, o caminho de menor esforço leva ao raciocínio de Hajjaj: querer acreditar em qualquer coisa. Não apenas tentar qualquer coisa, mas acreditar nela. Ao narrar a Grande Peste de Londres, Daniel Defoe escreveu em 1722: as pessoas estavam mais viciadas em profecias e conjunções astrológicas, sonhos e superstições do que nunca antes ou depois. Os almanaques as assustavam terrivelmente. As paredes das casas e as esquinas das ruas estavam cobertas de cartazes de médicos e de homens ignorantes, grasnando e convidando o povo a procurá-los em busca de remédios, investigados geralmente por floreios, como pílulas preventivas infalíveis contra a peste, proteção infalível contra a infecção, licores sensacionais que não falham nunca contra o envenenamento dos ares. A praga matou 1/4 da população de Londres, e em 1 ano e meio você acaba acreditando em quase tudo, quando os riscos são tão altos assim. Agora pense em como a mesma combinação de informações limitadas e riscos elevados tem um impacto em nossas decisões financeiras. Por que as pessoas dão ouvidos a comentários sobre investimentos na TV que apresentam pouco histórico de sucesso? Em parte porque os riscos são muito altos ao investir. Escolha algumas ações certas e você pode ficar rico sem muito esforço. Se houver 1% de chance de que a previsão de alguém se torne realidade, e nesse caso, sua vida se transformaria por completo, não é loucura prestar atenção. Quem sabe? E há tantas opiniões financeiras que quando você olha uma estratégia ou um lado, investe neles tanto financeira quanto mentalmente. Se quer que o valor de uma determinada ação aumente em 10 vezes, será essa a sua tribo. Se acha que a determinada política econômica vai provocar hiperinflação, será esse o seu lado. Estas podem ser apostas com uma baixa probabilidade de sucesso. O problema é que os espectadores ou não conseguem ou não tentam calibrar probabilidades baixas, como uma na casa de 1%. Muitos acreditam que o que desejam ser verdade é inequivocamente verdade.
Mas eles só fazem isso porque a possibilidade de um resultado transformador é real. Investir em um dos únicos campos que oferecem oportunidades diárias de recompensar extraordinariamente. As pessoas acreditam no charlatanismo financeiro de uma forma que jamais acreditariam, digamos, no charlatanismo meteorológico, porque as recompensas por prever corretamente o que acontecerá no mercado de ações na semana seguinte fazem parte de um universo diferente daquele das recompensas por prever se os dias estarão ensolarados ou chuvosos na semana seguinte. Considere o fato de que 85% dos fundos mútuos ativos tiveram desempenho inferior ao de seu índice de referência nos 10 anos anteriores a 2018. Esse número tem permanecido bastante estável por gerações. Você acharia que um setor com um desempenho tão ruim seria um serviço de nicho e teria dificuldade em continuar em atividade, mas há quase 5 trilhões de dólares investidos nesses fundos. Dê a alguém a oportunidade de investir, juntamente com o próximo Warren Buffett, que ele vai acreditar piamente que milhões de pessoas depositarão as economias de uma vida inteira naquele projeto. Ou tome Bernie Madoff como exemplo. Olhando em retrospectiva, seu esquema Ponzi parecia óbvio. Ele relatou lucros que não oscilavam nunca, auditados por uma empresa de contabilidade relativamente desconhecida, e se recusou a divulgar muitas informações sobre como os lucros haviam sido obtidos. Mesmo assim, Madoff levantou bilhões de dólares de alguns dos investidores mais renomados do mundo. Ele contou uma boa história e as pessoas queriam acreditar nela. É por isso que, em grande parte, que a margem para imprevistos, a flexibilidade e a independência financeira, temas importantes discutidos nos capítulos anteriores, são indispensáveis. Quanto menor a distância entre o que você deseja que seja verdade e o que você precisa que seja verdade para atingir um resultado aceitável, mais você estará se protegendo de ser vítima de uma ficção financeira encantadora. Ao pensar sobre a margem para imprevistos em uma previsão, é tentador pensar que os resultados possíveis variam entre você estar certo na medida exata e coberto de razão. Mas o maior risco é desejar tanto que algo seja verdade que seu espectro de previsões não chegue nem de perto à realidade. Em sua última reunião, de 2007, o Fed previu que seria o crescimento econômico em 2008 e 2009. Já cansados de uma economia enfraquecida, eles estavam otimistas. Previram uma faixa de crescimento potencial entre 1,6% e 2,8%. Essa era uma margem de segurança deles, um espaço para o erro. Na realidade, a economia retraiu mais de 2%, o que significa que o Fed superestimou em quase 3 vezes o valor mais baixo. Para alguém em um cargo público, prever uma recessão total é complicado, porque isso coloca a própria carreira em risco. Portanto, mesmo as piores projeções quase nunca esperam algo menor do que um mero crescimento lento. É uma ficção encantadora na qual é fácil de se acreditar, porque esperar uma coisa pior é doloroso demais de se levar em consideração. Agentes políticos são alvos fáceis de críticas, mas todos nós fazemos isso até certo ponto, e o fazemos de duas maneiras. Se você acha que uma recessão está se aproximando e vende antecipadamente, sua visão de economia será de repente distorcida pelo que você deseja que aconteça. Cada mínima variação, cada pequeno acontecimento, parecerá um sinal de que a desgraça chegou. Talvez não porque chegou de fato, mas porque você ambiciona que chegue. Os incentivos são um motivador poderoso e devemos sempre nos lembrar de como eles influenciam nossos objetivos e nossas perspectivas financeiras. Não pode haver exageros. Não há maior força nas finanças do que a margem para imprevistos. E quanto mais alto o risco, maior ela deve ser. Todo mundo tem uma visão incompleta do mundo, mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. No momento em que escrevo este livro, minha filha está com 1 ano de idade. Ela é curiosa em relação a tudo e aprende muito rápido, mas às vezes penso em todas as coisas que ela não consegue compreender. Ela não tem ideia de por que o pai dela sai para trabalhar todo dia de manhã. Os conceitos de contas, de orçamento, carreiras, promoções e de poupança para a aposentadoria são completamente estranhos a ela. Imagine tentar explicar o Fed, os derivativos de crédito. Impossível. Contudo,
O mundo da minha filha não é uma escuridão completa. Ela não anda por aí totalmente confusa. Mesmo tendo 1 ano de idade, ela já escreveu sua própria narrativa interna, como as coisas funcionam. Cobertores servem para mantê-la aquecida. Aconchegar-se à mãe faz com que se sinta segura, e tâmaras têm um gosto bom. Tudo com que ela se depara se encaixa em uma das dezenas de modelos mentais que ela aprendeu. Quando vou para o trabalho, ela não fica perdida tentando adivinhar o que é salário ou o que são contas. Ela tem uma explicação muito clara para a situação. Papai não está brincando comigo e eu queria que ele brincasse comigo, por isso fico triste. Mesmo sabendo muito pouco, ela não se dá conta disso, porque narra a si mesma uma história coerente sobre o que está acontecendo, com base no pouco que sabe. Todos nós, não importa a idade, fazemos isso. Da mesma forma que minha filha, não estou ciente do que não sei, portanto sou igualmente suscetível a explicar o mundo por meio de um conjunto limitado de modelos mentais que tenho à disposição. Da mesma maneira que ela, vou buscar as causas mais plausíveis em todas as situações com as quais me deparo. E da mesma forma estou errado a respeito de muitas delas, porque sei muito menos sobre como o mundo funciona do que suponho. Isso é verdade para a maioria dos assuntos baseados em fatos. Observemos a história. É simplesmente o relato das coisas que já aconteceram. Tem tudo para ser nítida e objetiva, mas, como B. H. Liddell-Hart escreveu no livro Why Don't We Learn from History? Por que não aprendemos com a história? A história não pode ser interpretada sem a ajuda da imaginação intuitiva. A quantidade de evidências é tão impressionante que é inevitável fazer uma seleção. Se há seleções, há arte. Aqueles que leem a história tendem a sair em busca daquilo que a comprova e que confirma suas opiniões. Eles defendem quem é leal, leem preparados para concordar ou para atacar. Resistem às verdades inconvenientes, pois todo mundo quer estar do lado certo, exatamente da mesma forma que começamos guerras para dar fim a todas as guerras. Daniel Kahneman uma vez me contou sobre as histórias que as pessoas contam a si mesmas para dar sentido ao passado. Ele disse: a retrospectiva, capacidade de explicar o passado, nos dá uma ilusão de que o mundo é compreensível. Isso, por sua vez, nos dá a ilusão de que o mundo faz sentido, mesmo quando não faz. Este é o problema grave que dá origem a erros em muitos setores. A maioria das pessoas, quando confrontadas com algo que não entendem, não percebem que não o entendem, porque não são capazes de propor uma explicação que faça sentido com base às suas próprias perspectivas e experiências únicas no mundo. Por mais limitadas que sejam essas experiências, todos nós queremos que o mundo complicado em que vivemos faça sentido. Portanto, contamos histórias a nós mesmos para preencher as lacunas que são, na verdade, pontos inacessíveis. O que essas histórias nos provocam em termos financeiros pode ser fascinante e assustador quando ignoro diferentes maneiras de como o mundo funciona. Talvez eu acabe entendendo errado o motivo pelo qual o mercado de ações está se comportando de determinada forma, uma forma que me deixa muito confiante quanto à minha capacidade de saber o que pode acontecer a seguir. Parte do motivo pelo qual prever o mercado de ações e a economia é tão difícil ocorre porque você é a única pessoa no mundo que pensa que o mundo funciona da maneira como imagina. Quando você toma decisões por motivos que sequer sou capaz de compreender, pode ser que eu siga impensadamente em uma decisão correta para você e desastrosa para mim. Como vimos no capítulo 16, é assim que as bolhas se formam. Conformar-se com o quanto você não sabe significa aceitar que boa parte do que acontece não está sob seu controle, e pode ser difícil fazer isso. Pense nas previsões de mercado. Nossa capacidade de fazê-las é muito, muito limitada. Certa vez calculei que, se você fosse simplesmente presumir que o mercado cresce todo ano com base na média histórica, a precisão é maior do que se você seguir a média das previsões anuais dos 20 principais estrategistas de Wall Street. Nossa capacidade de prever recessões não é muito melhor. E uma vez que os grandes acontecimentos surgem, do nada, as previsões podem ser feitas mais mal do que bem, dando a ilusão de estabilidade em um mundo onde os imprevistos controlam a maioria dos resultados. Carl Richards disse que o risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. As pessoas sabem disso,
Nunca conheci o investidor que realmente acreditasse que as previsões de mercado, como um todo, fossem precisas ou úteis. Porém, ainda há uma enorme demanda por previsões, tanto na mídia quanto por parte dos consultores financeiros. Por quê? O psicólogo Philip Tetlock escreveu certa vez: precisamos acreditar que vivemos em um mundo previsível e controlável. Por isso, recorrer a pessoas com um ar de autoridade que promovem satisfação a essa necessidade é uma ótima maneira de explicar isso. Querer acreditar que estamos no controle é uma coceira emocional que precisa ser coçada, não um problema analítico a ser calculado e resolvido. A ilusão do controle é mais conveniente do que a realidade da incerteza. Portanto, nos apegamos a histórias que dizem que os resultados estão sob o nosso controle. Parte disso depende de misturar campos de precisão com campos de incerteza. A sonda da missão New Horizon da NASA passou por Plutão há 2 anos. Foi uma viagem de quase 5 bilhões de quilômetros, que durou 9 anos e meio. De acordo com a agência espacial, a viagem levou cerca de 1 minuto a menos do que o previsto, quando a nave foi lançada em janeiro de 2006. Pense nisso. Em uma jornada inédita de 1 década de duração, a previsão da NASA foi de 99,99% precisa. Isso é como prever uma viagem de Nova York para Boston e ter uma precisão de 4 milionésimos de segundo. Mas a astrofísica é um campo de antecipações. Ele não é afetado pelos caprichos do comportamento e das emoções humanas, como as finanças. Negócios, economia e investimentos são campos de incerteza, esmagadoramente impulsionados por decisões que não podem ser facilmente explicadas com fórmulas precisas, como acontece com uma viagem a Plutão. Mas queremos desesperadamente que seja uma viagem a Plutão, porque a ideia de um engenheiro da NASA estar 99,9% no controle de um resultado é bela e reconfortante. É tão reconfortante que nos sentimos tentados a contar histórias sobre quanto controle temos em outras partes da nossa vida, como o dinheiro. Kahneman certa vez traçou o caminho que essas histórias tomam. Ao planejar, nos concentramos no que queremos e que podemos fazer, negligenciando os planos e as habilidades de outras pessoas, cujas decisões podem afetar nossos resultados. Tanto para explicar o passado quanto para prever o futuro, nos concentramos no papel causal da habilidade e negligenciamos o papel da sorte. Nós nos concentramos no que sabemos e negligenciamos o que não sabemos, o que nos torna excessivamente confiantes em nossas crenças. Ele descreveu como isso afeta os negócios. Tive várias oportunidades de fazer uma pergunta a fundadores e funcionários de startups inovadoras. Quanto do destino da sua empresa depende de você? Essa é, evidentemente, uma pergunta fácil. A resposta vem rápido e nunca foi inferior a 80%, mesmo quando não sabem ao certo se terão sucesso. Essas pessoas ousadas acreditam que seus destinos estão quase que inteiramente nas próprias mãos. Elas sem dúvida estão erradas. O destino de uma startup depende em igual medida das realizações de seus concorrentes e das mudanças no mercado. No entanto, os empreendedores se concentram no que conhecem melhor, em seus planos e suas ações, e nas ameaças e oportunidades mais imediatas, como a disponibilidade de financiamento. Eles sabem menos sobre seus concorrentes e, portanto, acham natural imaginar um futuro no qual a concorrência desempenhe um papel menor. Todos nós fazemos isso até certo ponto e não ficamos nem um pouco incomodados. Não vagamos por aí desorientados e confusos. Precisamos acreditar que o mundo em que vivemos faz sentido com base no que conhecemos. Seria difícil demais levantar da cama pela manhã se você se sentisse de outra forma. Mas e o alienígena sobrevoando a Terra? Aquele que está confiante de que sabe o que está acontecendo com base no que vê, mas acaba descobrindo que está completamente errado, porque não tem como saber as histórias que se passam pela cabeça dos demais. Ele é igual a todos nós. Capítulo 19. Recapitulando. O que aprendemos sobre a psicologia das suas finanças pessoais? Você chegou até aqui. Parabéns! É hora de amarrar algumas coisas que aprendemos. Este capítulo é como um pequeno resumo.
contém algumas lições curtas e práticas que podem ajudar você a tomar decisões financeiras melhores. Mas antes de mais nada, vou contar uma história sobre a consulta ao dentista que deu errado. Ela nos ensina algo vital sobre os perigos de dar conselhos em relação ao que fazer com o dinheiro. No ano de 1931, Clarence Hughes foi ao dentista. Sua boca irradiava dor. O dentista o colocou sob forte anestesia para aliviá-la. Quando Clarence acordou, horas depois, estava com 16 dentes a menos e sem as amígdalas. E então tudo deu errado. Clarence morreu uma semana depois, devido a complicações da cirurgia. A esposa dele processou o dentista, mas não porque a cirurgia tinha dado errado. Em 1931, toda a cirurgia representava um risco de morte. Segundo ela, Clarence jamais autorizou os procedimentos e não consentiria se tivesse sido consultado. O caso chegou aos tribunais, mas não foi a lugar algum. O consentimento entre médico e paciente não era considerado naquela época. Uma decisão judicial invocou a ideia de que os médicos precisavam de liberdade para tomar as melhores decisões. Sem isso, não poderíamos desfrutar dos avanços científicos. Durante a maior parte da história, o ethos da medicina era o papel de que o médico era quem devia consertar o paciente e que a opinião do paciente em relação aos planos de tratamento médico não eram relevantes. O Dr. J. Katz escreveu sobre essa filosofia em seu livro, O Universo Silencioso entre Médico e Paciente. Os médicos sentiam que, a fim de atingir o objetivo, eles eram obrigados a cuidar das necessidades físicas e emocionais de seus pacientes e a fazê-lo por conta própria, sem consultá-los, em relação às decisões que precisavam ser tomadas. A ideia de que os pacientes também devem ter o direito de compartilhar o fardo das decisões com seus médicos nunca tinha feito parte do ethos da medicina. Não era por maldade nem por uma questão de ego, era por causa de crer em 2 pontos. Todo paciente deseja ser curado. Existe uma maneira universal e correta de curá-los. Não pedir o consentimento do paciente diante dos planos de tratamento faz sentido se você acredita nesses 2 pontos. Mas não é assim que a medicina funciona. Nos últimos 50 anos, as faculdades de medicina mudaram sutilmente o foco do tratamento das doenças para o tratamento dos pacientes. Isso significa definir as opções de planos de tratamento para então deixar o paciente decidir o melhor caminho a ser seguido. Essa tendência foi impulsionada em parte pelas leis de proteção ao paciente e em parte pela influência do livro Katz, que defendia que os pacientes têm visões diferentes sobre o que vale a pena ou não na medicina, e assim suas crenças precisam ser levadas em consideração. Katz escreveu: é um absurdo, perigoso, afirmar que na prática de sua arte e ciência, os médicos podem confiar na benevolência de suas intenções, em sua capacidade de julgar o que é a coisa certa a ser feita. Não é tão simples. A medicina é uma profissão complexa. Portanto, a interação entre o médico e paciente também é complexa. Essa última frase é importante. A medicina é uma profissão complexa, portanto, a interação entre médico e paciente também é complexa. Você sabe que outra profissão é assim? A de consultor financeiro. Não posso dizer o que fazer com o seu dinheiro, porque não conheço você. Não sei o que você quer. Não sei quando você quer. Não sei por que você quer. Portanto, não vou lhe dizer o que fazer com o seu dinheiro. Não quero tratá-lo da mesma forma que o dentista que tratou Clarence Hughes. Mas médicos e dentistas não são inúteis, obviamente. Eles têm conhecimento, sabem das probabilidades, sabem o que costuma dar certo. Por mais que os pacientes cheguem a conclusões diferentes em relação ao tipo de tratamento certos para si, o mesmo é válido para consultores financeiros. Existem verdades universais relacionadas ao dinheiro. Por mais que as pessoas cheguem a conclusões diferentes em relação a como desejam aplicar essas verdades às próprias finanças, com essa ressalva em vista, vamos dar uma olhada em algumas rápidas recomendações que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões com seu dinheiro. Faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal, porque nada nunca é tão bom nem tão ruim quanto parece. O mundo é grande e complexo. Sorte e risco são coisas
reais e difíceis de identificar. Lembre-se disso ao julgar a si mesmo e aos outros. Respeite o poder da sorte e do risco, e você terá maiores chances de se concentrar em coisas que realmente estão sob o seu controle. Você também terá maiores chances de encontrar outros exemplos corretos, como os a seguir. Menos ego, mais fortuna. Guardar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda. A fortuna é aquilo que você não vê. Portanto, uma fortuna se cria suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais coisas ou mais opções no futuro. Não importa o quanto você ganha, jamais conseguirá construir uma fortuna se não for capaz de limitar os seus gastos hoje. Agora, administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Isso é diferente de dizer que você deve ter como objetivo receber os maiores retornos possíveis ou economizar um percentual específico da sua renda. Algumas pessoas não dormem em paz a menos que estejam obtendo os maiores retornos possíveis. Outras só descansam se o dinheiro estiver investido de forma conservadora, cada um do seu jeito. Mas tomar como base a pergunta: isso me ajuda a dormir em paz? É a melhor orientação universal para qualquer tipo de decisão financeira. Se você deseja tornar-se um investidor melhor, a coisa mais poderosa que você pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. O tempo é a força mais poderosa nos investimentos. Faz os capitais pequenos crescerem e os erros maiores desaparecerem. Ele não tem como neutralizar a sorte e o risco, mas encaminha os resultados para mais próximo do que aquilo que as pessoas merecem. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna, porque a minoria dos fatores é responsável pela maioria dos resultados. Não importa o que você esteja fazendo com o seu dinheiro, você deveria ficar em paz mesmo quando muitas coisas dão errado. É assim que o mundo funciona. Portanto, meça sempre o seu desempenho olhando para o seu portfólio como um todo, não para os investimentos específicos. Não há problema em ter uma grande quantidade de investimentos ruins e alguns que se destacam. Esta costuma ser a melhor das hipóteses. Julgar o seu desempenho com foco nos investimentos individualmente faz com que os vencedores pareçam mais brilhantes do que são e com que os perdedores pareçam mais lamentáveis do que deveriam. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo, porque não ter controle sobre o seu tempo é um empecilho universal e muito forte para a felicidade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, por quanto tempo quiser, paga o maior dividendo que existe em finanças. Seja mais legal e ostente menos. Ninguém fica tão impressionado com as suas posses quanto você. Você pode achar que quer um carro de luxo ou um relógio caro, mas o que você provavelmente deseja é respeito e admiração. E é mais provável que conquiste essas coisas por meio da bondade e da humildade do que com motores potentes e metais preciosos. Guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. É ótimo juntar dinheiro para comprar um carro, adquirir uma casa ou para uma eventual emergência médica. Mas economizar para essas coisas, impossíveis de prever ou definir, é uma das melhores razões para se guardar dinheiro. A vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Ter dinheiro guardado sem um destino específico é uma proteção contra a capacidade insuperável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos possíveis. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo, porque nada que vale a pena é de graça. Lembre-se de que a maioria dos custos financeiros não tem uma etiqueta de preço visível. Incerteza, dúvida e arrependimento são preços comuns no mundo financeiro. Muitas vezes vale a pena pagá-los, mas você deve encará-los como taxas, um valor que vale a pena ser pago em troca de uma coisa boa, não como multas, uma punição que você quer evitar. Faça da margem de imprevistos algo sagrado. A distância entre o que pode ser que aconteça no futuro e o que você precisa que aconteça no futuro para tudo dar certo é o que lhe dá perseverança. E a perseverança é o que faz com que a magia da composição opere ao longo prazo. Muitas vezes, a margem para imprevistos parece uma atitude conservadora. Porém, se ela mantém você no jogo, ela pode se pagar repetidas vezes.
Evite os extremos das decisões financeiras. Os objetivos e os desejos de todo mundo mudam ao longo do tempo, e quanto mais extremas forem suas decisões, mais você pode se arrepender à medida que elas mudam. Abrace o risco, porque o tempo o recompensa, mas seja paranoico com o risco de falência completa, porque isso o impede de assumir riscos futuros que serão recompensados com o tempo. Defina qual jogo você está jogando e certifique-se de que as suas atitudes não sejam influenciadas por pessoas que jogam um jogo diferente. Respeite o caos. Pessoas inteligentes, informadas e razoáveis podem discordar entre si quando o assunto é finanças, porque possuem objetivos e desejos muito diferentes. Não existe uma única resposta certa, existe apenas a resposta que funciona para você. Agora chegou a hora de dizer o que funciona para mim. Capítulo 20. Confissões. A psicologia das minhas finanças pessoais. Andy Gottesman, um investidor bilionário que fundou a consultoria First Manhattan, costuma fazer uma pergunta ao entrevistar candidatos para sua equipe: quais ações você possui e por quê? Ele não pergunta quais ações você acha que estão baratas e nem que país está prestes a entrar em recessão. Apenas me mostre o que faz com o seu dinheiro. Adoro essa pergunta porque ela chama atenção para a enorme lacuna que às vezes existe entre o que faz sentido, que é o que as pessoas sugerem que você faça, e o que parece certo para as pessoas, que é o que elas realmente fazem. Metade de todos os administradores de carteiras de fundos mútuos dos Estados Unidos não investe um centavo do próprio dinheiro nos fundos que administram, de acordo com a Morningstar. Isso parece contraditório, e sem dúvida, essa estatística revela algum grau de hipocrisia, mas esse tipo de coisa é mais comum do que você imagina. Ken Murray, professor de medicina da Universidade do Sul da Califórnia, publicou em 2011 um ensaio intitulado How Doctors Die, que mostrava até que ponto os médicos escolhiam para si mesmo tratamentos diferentes do que recomendavam para seus pacientes no estágio final da vida. Os médicos não morrem como os restantes de nós, escreveu ele. O que os diferencia não é o volume maior de tratamento que recebem em comparação com a maioria dos americanos, mas o volume menor comparado ao tempo que passam defendendo outras pessoas da morte. Eles tendem a ser bastante serenos quando se veem diante dela. Eles sabem o que vai acontecer, conhecem as alternativas e, em geral, têm acesso a qualquer tipo de tratamento, mas escolhem um caminho simples. O médico é capaz de ir até as últimas consequências para tratar um paciente com câncer, mas escolhe cuidados paliativos para si mesmo. A diferença entre o que uma pessoa sugere que você faça e o que ela faz nem sempre é uma coisa ruim. Ela apenas ressalta que ao lidar com questões complexas, emotivas, que afetam você e sua família, não existe uma única resposta certa. Não existe verdade universal. Existe apenas o que funciona para você e para sua família, aplicando as alternativas de que dispõe de uma forma que faça sentido, te deixando confortável e sem remorso. Existem princípios básicos que devem ser respeitados. Isso vale para as finanças e para a medicina. Mas decisões financeiras importantes não são tomadas com planilhas nem com livros. São tomadas na mesa de jantar e normalmente são feitas sem intenção de maximizar os retornos, mas de minimizar a chance de decepcionar um cônjuge ou um filho, algo que é difícil de sintetizar em gráficos ou fórmulas e que varia muito de pessoa para pessoa. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Você precisa descobrir o que funciona para você. Eis aqui o que funciona para mim. O que a minha família acha de meus investimentos? Charlie Munger disse uma vez: não queria ficar rico, queria apenas ser independente. Podemos deixar a riqueza de lado, mas a independência sempre foi o meu objetivo financeiro pessoal. Correr atrás dos maiores retornos ou alavancar meus ativos para viver em uma vida mais luxuosa não me desperta interesse. As duas coisas parecem jogos que as pessoas fazem para impressionar seus amigos e ambas têm riscos altos, ocultos. Na maioria das vezes, só quero acordar todos os dias sabendo que eu e minha família podemos fazer o que quisermos em nossos próprios termos. Cada decisão financeira que tomamos gira em torno desse objetivo. Meus pais viveram a vida adulta em 2 estágios: pobreza absurda
e riqueza moderada. Meu pai se tornou médico aos 40 anos e já tinha 3 filhos. O salário de médico não afetou a mentalidade frugal que ele foi obrigado a manter para sustentar 3 crianças famintas. Enquanto estudava medicina, de modo que meus pais passaram os anos bons vivendo um padrão de vida abaixo dos rendimentos deles e com uma alta taxa de poupança. Isso lhes deu um certo grau de independência. Meu pai era médico de emergência, uma das profissões de maior grau de estresse que posso imaginar, e que exige uma dolorosa alternância dos ciclos circadianos, em meio a turnos noturnos e diurnos. Depois de 2 décadas, ele decidiu que bastava e então parou. Simplesmente pediu demissão. Passou para a fase seguinte de sua vida. Aquilo me impressionou. Ser capaz de acordar uma bela manhã e mudar o que você está fazendo em seus próprios termos, quando achar que deve. Parece ser a mãe de todos os objetivos financeiros. Independência para mim não significa parar de trabalhar. Significa fazer apenas o trabalho de que gosta, com pessoas de que se gosta, nas horas que se quer, pelo tempo que se quer. É alcançar algum nível de independência. Não requer um salário de médico. É sobretudo uma questão de manter suas expectativas sob o controle e viver abaixo de seus rendimentos. A independência, em qualquer nível de renda, é impulsionada pela taxa de poupança. E a partir de um determinado nível de renda, sua taxa de poupança é impulsionada pela capacidade de evitar que seu estilo de vida saia do controle. Minha esposa e eu nos conhecemos na faculdade e fomos morar juntos antes de nos casarmos. Depois da faculdade, nós tínhamos empregos básicos com salários básicos e adotamos um estilo de vida moderado. Todos os estilos de vida existem em uma perspectiva, e o que é decente para uns pode parecer nobreza ou até mesmo pobreza para outros. Mas com a renda que tínhamos, conseguimos o que considerávamos um apartamento decente, um carro decente, roupas decentes, comida decente, conforto, porém bem distante do luxo. Apesar de mais de 1 década de aumento nos rendimentos, eu nas finanças, minha esposa na área da saúde, mantivemos mais ou menos esse estilo de vida desde então. Isso aumentou continuamente a nossa taxa de poupança. Praticamente todos os dólares de aumento foram transformados em poupança. Nosso fundo de independência, hoje vivemos muito abaixo de nossos rendimentos, o que pouco diz sobre a nossa renda e muito mais sobre a nossa decisão de manter um estilo de vida que estabelecemos aos 20 anos. Se existe uma parte do nosso plano financeiro doméstico de que tenho orgulho, é o fato de termos conseguido parar de aumentar nossas expectativas em relação ao padrão de vida bem cedo. Nossa taxa de poupança é bastante alta, mas quase nunca achamos que somos excessivamente frugais só porque nossa ambição por mais não se alterou muito. Não é que não tenhamos desejos. Gostamos de coisas boas e vivemos com conforto. Simplesmente paramos de aumentar esse padrão o tempo todo. Isso não funcionaria para todo mundo, e só funciona para a gente porque ambos concordamos com isso na mesma medida. Nenhum de nós está fazendo uma concessão pelo outro. A maioria das coisas que nos dá prazer, caminhadas, livros, podcasts, custa pouco, então raramente nos sentimos abrindo mão de alguma coisa. Nas poucas ocasiões em que questiono nossa taxa de poupança, penso na independência que meus pais conquistaram graças a anos de grandes economias. E a dúvida logo se desfaz. Nosso principal objetivo é a independência, um benefício secundário de manter um padrão de vida abaixo do que você pode pagar é evitar a rotina psicológica de competir com o seu vizinho. Viver confortavelmente abaixo dos seus rendimentos, sem muito desejo por mais, remove uma enorme quantidade de pressão social a que muitas pessoas no primeiro mundo de hoje se sujeitam. Nassim Nicholas Taleb explicou: o verdadeiro sucesso é abandonar a disputa desenfreada e passar a modular nossas atividades visando obter paz de espírito. Gosto dessa definição. Estamos tão comprometidos com o plano da independência que fizemos coisas que fazem pouco sentido na teoria. Somos proprietários de uma casa que não está hipotecada, o que é a pior decisão financeira que já tomamos, mas a melhor decisão relacionada a dinheiro que já tomamos. As taxas de juros das hipotecas eram absurdamente baixas quando compramos a nossa casa. Qualquer consultor racional recomendaria aproveitar o dinheiro barato e investir a economia extra
em ativos de maior retorno, como ações, mas nosso objetivo não é ser friamente racionais, apenas psicologicamente razoáveis. O sentimento de independência que tenho por ser dono de minha própria casa excede em muito o ganho financeiro que eu teria ao alavancar nossos ativos com uma hipoteca barata. Parar de pagar prestações todos os meses é melhor do que maximizar o valor de longo prazo de nossos ativos. Isso faz com que eu me sinta independente. Não tento defender esta alternativa diante de quem aponta as falhas que ela tem, nem diante daqueles que jamais fariam o mesmo. Na teoria, é indefensável, mas funciona pra gente. Nós gostamos, e é isso que importa. Boas decisões nem sempre são racionais. Em algum momento você precisa escolher entre ser feliz ou ter razão. Também mantemos uma porcentagem maior de nossos ativos em dinheiro do que a maioria dos consultores financeiros recomendaria, algo em torno de 20% de nossos ativos, além do valor de nossa casa. Isso também é quase indefensável, na teoria, e não recomendo a ninguém. É só o que funciona para nós. Fazemos isso porque dinheiro é o oxigênio da independência. E o mais importante, por não querermos ser forçados nunca a vender as ações que temos. Queremos que a probabilidade de nos depararmos com uma despesa enorme e precisar liquidar as ações para cobri-la seja o mais próximo de zero possível. Talvez nossa tolerância ao risco seja simplesmente menor do que a da maioria das pessoas. Mas tudo que aprendi sobre finanças pessoais me diz que todo mundo, sem exceção, vai acabar encarando uma despesa inesperada enorme e não vai ter se planejado para ela, especificamente porque não era previsível. As poucas pessoas que sabem dos detalhes de nossa vida financeira perguntam: para que vocês estão economizando? Para comprar uma casa, um barco, um carro novo? Não, nada disso. Estou economizando para um mundo onde os imprevistos são mais comuns do que imaginamos. Não ser forçado a me desfazer das minhas ações para cobrir uma despesa também significa que estamos aumentando as chances de permitir que essas ações sejam afetadas pela composição por um período mais longo. Charlie Munger resumiu isso bem. A primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente. Como a minha família pensa sobre investimentos? Comecei minha carreira como stock picker. Na época, tínhamos apenas ações individuais, principalmente de grandes empresas, como a Berkshire Hathaway e a Procter Gamble, misturadas a ações menores que eu considerava investimentos valiosos. Ao longo de toda a casa dos 20 anos, tive algo em torno de 25 ações individuais. Não sei como me saí na primeira fase da minha carreira. Superei o mercado? Não sei. A exemplo da maioria dos que tentam, não mantive um bom registro. De qualquer forma, mudei minha visão e agora todas as ações que possuímos são de fundos de índice de baixo custo. Não tenho nada contra escolher ações ativamente, seja por conta própria ou dando seu dinheiro a um gestor de fundos ativos. Acho que algumas pessoas são capazes de superar as médias do mercado, mas é muito difícil, mais difícil do que a maioria imagina. Se eu tivesse que resumir minhas visões sobre investimentos, seria o seguinte: todo investidor deve escolher uma estratégia que ofereça as maiores chances de atingir seus objetivos com sucesso. Acredito que para a maioria dos investidores, a média de dispêndio em dólar de um fundo de índice de baixo custo oferece as maiores chances de sucesso no longo prazo. Isso não significa que o investimento em índice sempre funcione. Não significa que seja o ideal para todo mundo. E não significa que a seleção de ações ativa está fadada ao fracasso. Em geral, esse setor se tornou muito aferrado a um ponto de vista ou a outro, sobretudo entre aqueles veementemente contra o investimento ativo. Superar a média do mercado é para ser difícil. As chances de sucesso têm que ser baixas, senão todos fariam isso. E se todos fizessem, não haveria nada fora da curva. Portanto, ninguém deve se surpreender com o fato de que a maioria dos que tentam superar o mercado não conseguem. As estatísticas mostram que 85% dos gerentes ativos de grande capitalização não superam o S&P 500. No período de 2010 a 2019, conheço pessoas que acham que é loucura tentar superar o mercado, mas que encorajam seus filhos a sonhar grande e tentarem se tornar atletas profissionais. Cada um do seu jeito. Viver é jogar com as probabilidades, e cada um tem uma visão diferente sobre probabilidades.
Ao longo dos anos, cheguei à conclusão de que teríamos grandes chances de atingir todas as metas financeiras de nossa família se investíssemos de forma consistente em um fundo de índice de baixo custo por décadas a fio, deixando o dinheiro em paz para que a composição atuasse. Muito dessa visão vem do nosso estilo de vida frugal. Se você tem como atingir todas as suas metas sem precisar correr o risco extra de tentar superar o mercado, então por que tentar superá-lo? Posso me dar o luxo de não ser o maior investidor do mundo, mas não posso me dar o luxo de ser o pior. Quando vejo as coisas dessa forma, a opção por comprar o índice e mantê-lo se torna óbvia para nós. Sei que nem todos vão concordar com essa lógica, principalmente meus amigos, cujo trabalho é tentar superar o mercado. Respeito o que eles fazem, mas o que funciona para a gente é isso. Investimos dinheiro de cada contra-cheque nesses fundos de índice, uma combinação de ações americanas e estrangeiras. Não existe uma meta definida. É simplesmente o que sobra depois de pagarmos as despesas. Aplicamos ao máximo nossos investimentos nesse fundo visando a nossa aposentadoria e contribuímos para os planos de poupança para a faculdade dos nossos filhos. E é isso. Na prática, todo o nosso patrimônio líquido se resume a uma casa, uma conta corrente e alguns investimentos no fundo de índice Vanguard. Para nós não precisa ser mais complexo do que isso. Gosto de manter a simplicidade. Uma das minhas crenças mais fortes sobre investimentos é de que existe pouca correlação entre esforço e resultado. Isso se dá porque o mundo é movido por caudas. Algumas poucas variáveis respondem pela maior parte dos retornos. Não importa o quanto você se esforce, seu desempenho não será bom se você deixar passar 2 ou 3 oportunidades que fazem a balança pender a seu favor. O oposto disso é válido. Estratégias de investimentos simples podem funcionar muito bem, desde que captem as poucas coisas que são importantes para o sucesso delas. Minha estratégia de investimento não depende de escolher o setor certo, nem de acertar quando será a próxima recessão. Depende da alta taxa de poupança, paciência e otimismo de que a economia global vai se expandir nas próximas décadas. Dedico praticamente todo o meu esforço refletindo sobre esses 3 pontos, principalmente sobre os 2 primeiros, que estão sob meu controle. Já mudei a minha estratégia de investimento uma vez, portanto é claro que existe a probabilidade de mudá-la novamente no futuro. Não importa o quanto economizamos ou investamos, tenho certeza de que a independência será sempre um objetivo e de que vamos fazer sempre o que nos ajuda a dormir em paz à noite. Talvez seja este o objetivo final: dominar a psicologia financeira. Mas cada um do seu jeito. Ninguém é maluco.